um muro prestes a cair. Só pensa em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém o interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa, pois dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação, a minha glória. Em Deus é a minha rocha forte, o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade e de fina estirpe, pesado em balança, juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuirá segundo as suas obras. Podeis sentar, irmãos. Glórias a Deus. Um tema para esta palavra seria a bênção de confiar em Deus. Porque confiar em Deus é uma bênção, apesar de ser um desafio, porque como a Bíblia diz que o caminho de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Uma coisa é séria: Deus quer sempre o melhor para todos nós. Segundo, Deus nunca se engana. Terceiro, Deus nunca se atrasa. Quarto, Deus nunca adianta. Quinto, para cada um de nós, Deus tem um propósito. Sexto, a bênção é quando nós entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. Sétimo, quando nós entendemos o plano e nós estamos prestes ou confiantes em cumprir o que Deus quer para todos nós. Aí, muitas vezes, para nós cumprirmos este propósito, vêm as intempéries, vêm as lutas, vêm as dificuldades, mas devemos confiar em Deus. Aqui estava o salmista Davi. O salmista Davi é uma pessoa que ele experimentou tudo na vida, um homem experiente. Lá de baixo, ele era pastor de ovelhas, a ser rei de Israel. Então foi algo que nem a sua família esperava. Quando Samuel foi ungido ou procurava o rei, alguém via apenas um pastor na família, um pastor de ovelhas, e Deus via nele o rei de Israel. Amém? Aqui nós começamos a entender como Deus vê diferente dos homens. Inclusive Deus falou isso para Samuel: ó Samuel, você vê a aparência, mas eu não olho a aparência, eu olho o coração. E aí a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas diz o Salmo 139 que Deus nos sonda. Quer dizer, primeiro ponto, ele nos sonda. Segundo, ele esquadrinha os nossos caminhos, quer dizer, ele coloca a coisa no caminho certo. E aqui o salmista diz: somente em Deus, ó minha alma, espera. Parece que o Davi está falando consigo mesmo, uma visão introspectiva, ó, falando ele mesmo com a sua alma. Então ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa. O que quer dizer aqui? Não precisa fazer muito barulho. Aleluia. Glórias a Deus. Só confia. Deus está no comando. Espere em Deus. Em todo tempo, todo momento. A Bíblia diz com muita clareza: eu não te deixarei e nem vou te desamparar.
Essa é a promessa de Deus, está aqui na Bíblia. Ele fala, somente em Deus a minha alma espera, silenciosamente, porque dele vem a salvação. Salvação na Bíblia, ela tem um sentido de livramento. Então, é Deus que ele livra. Mas ele está falando com a sua alma. Ó minha alma, somente em Deus confia. E espera silenciosamente. Só no silêncio, né? Aleluia. É por isso que você, enquanto servo de Deus, passa lutas, mas você não pode ficar estressado ao ponto de perder a sua fé, perder a sua confiança, porque lutas todos nós passamos. E eu louvo a Deus porque Jesus nunca enganou ninguém. Eu louvo a Deus, eu fico feliz quando eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, e fico muito feliz da proposta de Deus positiva. Ele nunca enganou ninguém. Ele fala, você terá luta. No mundo tereis tribulações. No mundo você vai ter aflição. No mundo você vai passar com dificuldade. Mas em mim, em Jesus, você vai ter paz. Então, glória a Deus, aleluia. Se você estiver servindo a Deus e você estiver aflito, preocupado, tenso, alguma coisa está errada. Está errada. Porque a Bíblia, ela diz assim, lança sobre ele a tua ansiedade. Aí completa o texto, porque ele tem cuidado de você. Glória a Deus. Ou candalaia, aleluia. Então você não é qualquer um, irmão. Você pode ser parecido com alguém. Parecido. Mas você é especial. Jesus comprou você com seu sangue. Você tem um nome especial. A tua vida, ela é diferente. Então, gente, por que eu devo ficar estressado sabendo que o meu Deus vela por mim? Segundo, que Ele cuida de mim. Terceiro, Ele me entende. Quarto, Ele já tem a provisão para mim. Amém, irmãos? Olha o que diz o salmista no verso 2: só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, o meu refúgio. Três coisas ele aparece aqui nesse versículo. Ele diz que Deus é a sua rocha, Deus é a sua salvação, Deus é o seu refúgio. Por que nós muitas vezes temos problema? Porque muitas vezes nós queremos se abrigar no homem, nós confiamos no homem. E a Bíblia ela é muito clara, né? Maldito a pessoa que confia no homem. Por quê? Diz lá, Paulo fala isso: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por quê? Muitas vezes até o homem quer te ajudar, mas o homem é limitado. Agora Deus não, a Bíblia diz que Deus, Ele é todo poderoso. Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Deus é aquele que diz a Bíblia: operando eu, ninguém impedirá. Então Deus é aquele que remove, é aquele que... E a Bíblia ainda vai mais longe. Ela diz que o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele confiam. Oh, irmão, por que eu vou ficar perturbado, Maius? Se eu tenho um Deus que diz... Aleluia, irmão. Ó, a palavra. Um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Irmão, aqui diz o salmista: ó minha alma, espera silenciosamente, porque Deus está trabalhando em meu favor. Mas muitas vezes o trabalhar de Deus, irmão, é silencioso.
Mas Deus, no silêncio, Ele está trabalhando. Ó, o verso 2, como diz: Ele é a minha rocha, amém? A minha salvação, o meu alto refúgio. Que bênção, irmão. Aí ele diz aqui, o salmista, Davi, ele tinha razão em falar isso: eu não serei abalado. Se existe um rei, irmão, que tinha perseguição, era o rei Davi. Davi tinha problemas familiares, muito problema. E uma vez Jesus falou isso, que o problema do homem está na sua própria casa. Amém? Davi tinha um problema com seu sogro, Saul, que queria matar ele. Davi casou, e a mulher dele era um outro tropeço, porque ela não conseguia entender Davi. Davi era um homem muito emotivo. Quando a arca chegava, a arca saía, ele sabia, vinha de uma vitória. A Bíblia diz que ele saía dançando, né? Com os outros companheiros, e se alegrando no Senhor, e pulando mesmo na praça, se alegrando, dizendo: ó, grande é a vitória do Senhor, nós vencemos mais uma, Deus, Ele é fiel, Ele é o Senhor. Aí a mulher dele olhava assim e dizia: meu Deus. E esse homem é rei de Israel. Olha o comportamento dele, irmão. No meio da praça, pulando, dançando e gritando: Deus é Jeová, Deus é o Senhor, grande é a vitória. Até assustava os inimigos, né? E a mulher dele dizia assim: meu Deus, esse homem é louco, é doido. Cadê o decoro? Irmão, Davi falava: não quero nem saber de decoro, eu quero me alegrar com meu Deus. Aí muitas vezes o crente, ele está assim também, né? Eu já vi muitas vezes crente na rua cantando e tal. Eita, glória. E alguém fala assim: é o salmo. Justamente, irmão, você falou tudo. Alguém fala assim: esse irmão, esse crente, meu Deus do céu, só fica cantando, só fica louvando. Meu Deus, será que não tem outra coisa para fazer, não? E a Bíblia diz: alegria do Senhor, ô glória, é a nossa força. Assim estava Davi, se alegrando em Deus, cantando. Eu não sei se ele estava assobiando, ele pulava, gritava. Eu já vi muita gente na rua assim também, cantando, né? Grande é o Senhor. E alguém fala assim: meu Deus do céu, esse crente está meio bobo. Mas não está não, irmão. Ele está alegre no Senhor, ele está cheio do poder de Deus. Olha o terceiro verso: Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, eu não serei o quê? Abalado. Que coisa. Muitas vezes alguém passava por Davi e dizia assim: Davi, é o seguinte, até Deus te abandonou. Aí ele falava: ainda que um exército se levante contra mim, nele eu confiarei. Olha que Davi era um excelente guerreiro, e Davi tinha um exército de elite, mas ele não, olha o texto aqui, ele não colocava a sua confiança no homem. Uma vez Davi estava com sede, queria uma água. Irmão, os seus soldados foram pegar lá na boca do leão, irmão. Foram lá nos filisteus. Amém? Eram homens desse caráter, irmão. Entendeu? Desse perfil. Foram lá pegar água lá na boca do leão. Homem bravo, irmão. Filisteu. E quando Davi recebeu aquela água, Davi falou assim:
eu não vou beber esta água. Eu não mereço beber essa água. Eu vou oferecer para o meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso é Davi, irmão. O homem segundo o coração de Deus, que tinha suas fraquezas, como todos nós temos, tinha suas alegrias, mas ele não deixava de confiar em Deus. Então, irmão, seja você mesmo, irmão. Confie em Deus. Não olhe para as suas fraquezas, não, irmão, porque Deus conhece. Ele conhece as tuas fraquezas. Mas o que Ele quer de mim e de você é que nós sejamos transparentes, que Ele seja fiel ao Senhor. Fala, Deus, o meu negócio é esse. A minha fraqueza é essa. Minha dificuldade é essa. A Bíblia lança sobre Ele a tua ansiedade, que Ele vai ter cuidado de você. Ele conhece o teu limite, conhece a tua alegria, conhece a tua tristeza. O Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu caminho. Glórias a Deus. E aqui no terceiro verso, que diz aqui a palavra: até quando acometerei vós ao homem? Todos vós, vão ser derribados, como se fosse uma parede fendida, ou um muro prestes a cair. Ele está dizendo o seguinte: a estrutura do homem é esta. Aqui ele diz no outro verso, ó, que coisa maravilhosa: só pensa em derrubar da sua dignidade, na mentira, comprazem, com a boca bendizem, porém no interior maldizem. É aquela pessoa que chega para você, tapinha nas costas, está tudo bem, enquanto ele precisa de você. É muito forte. Ele precisa de você, ele faz amizade, convida até você para um café, para um almoço, te dá um presentinho, enquanto ele não consegue aquilo que ele quer. Depois que ele pegou tudo aquilo que ele pode adquirir através de você, simplesmente a parede cai. Aqui o texto. A parede cai, quer dizer, aquela proteção acabou, que ele vai se juntar a um outro povo. Então, irmão, você tem que confiar, mas saber que é Deus que te dá a proteção maior. É Deus que te dá a salvação. A Bíblia diz no Salmo 46, né, que o Senhor é o nosso refúgio. Depois ele disse assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ok? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, gente, quando a Bíblia manda você se aquietar, está dizendo o seguinte: fica tranquilo que eu estou no controle. Segundo ponto, Deus, ele é soberano. Terceiro ponto, Deus sabe a hora de agir. Então, se ele ainda não operou na tua vida em alguma situação, ele nunca se esquece, irmão. Ele só quer que você confie. Olha como diz o salmista: entrega teu caminho ao Senhor. Primeira coisa. Mas quando você entrega teu caminho ao Senhor, tem o restante do versículo que diz: confia nele. Quando eu confio em Deus, eu estou dizendo o seguinte: está na mão do Senhor. Aí o salmista fala aqui: aquietai-vos. Aí depois ele diz: silencie, quer dizer, deixa Deus operar. Agora você espera o trabalhar de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas meu marido não é crente. Entrega teu caminho ao Senhor, faça o teu trabalho, que na hora certa você verá o trabalhar de Deus. Mas meu filho é incrédulo, irmão, mas quem converte é o Senhor. O salmista, o Salomão, ele diz no livro de Eclesiastes: enquanto há vida, há esperança. Então, está vivo, irmão? Confia. Olha aqui o quarto verso, misericórdia, isso aqui é muito bom. O verso quinto, aliás: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Aqui aparece um outro elemento chamado esperança. Diz aqui: somente dele vem
a minha esperança. Olha que coisa interessante é esta palavra esperança. Porque existe uma esperança do homem, que é muito comum alguém falar assim, a esperança é a última que morre. Existe a esperança de Deus, que a Bíblia diz que a esperança de Deus, ela se renova. Então, não para entender, irmãos, que a esperança se renova, quer dizer que Deus, o que Deus prometeu para você, na hora certa vai acontecer. Segundo ponto dentro desse texto, um dos nossos problemas é que nós começamos a ver o problema dentro da nossa perspectiva humana. Aí você fala, não vai dar, não vai ter jeito, mas na perspectiva divina, não existe essa palavra. Não tem jeito. Acabou, até mesmo quando alguém diz assim, olha, essa doença aqui é mortal. O homem diz. Mas se Deus falar assim, olha, eu vou dar vida, vai confundir os médicos. Eu já ficava com o médico determinar até o tempo, falar assim, olha, você, fulano, vai viver só 2 anos. Daqui a 2 anos você perece. E a pessoa passa 2 anos, fica até um pouco entusiasmada, né? Meu Deus, vai chegar aos 2 anos. Chegou aos 2 anos. E agora? Será que eu já vou? Aí, 3º ano. Meu Deus, o que aconteceu? 4º ano. 5º ano. E vai até a velhice. Por quê? A última palavra, irmãos, não é do homem. A última palavra é de Deus. Então, eu e você precisamos confiar em um Deus, irmão, do Senhor dos milagres, do Senhor dos impossíveis. Eu falei esses dias com uma pessoa que a última palavra é de Deus, porque eu falei assim, né? Que muitas vezes Deus abre portas e tem pessoas que não têm terreno, não têm casa, e tem pessoas que dizem assim, olha, não tem mais jeito, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Aí eu falei assim para a pessoa, você não pode pensar dessa maneira. E a minha aluna falou assim, é isso mesmo, ninguém mais consegue comprar mais nada. Ninguém consegue mais comprar um terreno ou uma casa, que está muito difícil, muito caro. Aí eu contei a minha experiência. Eu morava de aluguel, muito difícil, e eu queria comprar um terreno, mas meu ganho não dava, 4 filhos, tudo difícil, né? E aí eu orei a Deus, Deus, eu preciso de um terreno, está muito difícil, casa de aluguel, e em primeiro lugar a minha casa é meio difícil. Aí eu falei com o meu encarregado, falei, rapaz, surgiu um loteamento em um bairro chamado Jardim São Marcos, em Itapecerica. Quem já ouviu falar aqui? Aqui, muitos irmãos. Surgiu o loteamento, uma parcelado, eu só em casa que era meio difícil. Falei para ele, será que dá para a gente, como é que a gente pode fazer? Ele falou assim, olha, vamos conversar com a diretoria. Lá conversou, eles falaram assim, primeira férias, a empresa só dá depois de 8 meses de vencido. Quanto tempo ele tem? Aí eles falaram, eu não tenho nem 1 ano. Só tem 8 meses. Aí ele falou assim, vamos falar com o dono da empresa, né? O manda-chuva. Ele falou, não, você já tem. Vamos falar com ele. 8 meses, irmão. Aí fomos lá falar com o dito cujo, né? Aí, é uma benção. Aí chegamos lá, falamos com ele, ele falou assim, ele repreendeu o diretor de recursos humanos, né? Eita, agora. Falou, não, tá de brincadeira comigo, né? Você sabe que o regulamento da empresa, esse camarada aqui não tem nenhuma férias vencida. Aí ele falou assim, vamos ajudar o senhor aqui, a gente fina, tal, criança pequena. Ele falou, ele é teu filho, é teu pai, que negócio que é esse? Não, ele precisa. Aí ele falou assim,
Olha, rapaz, eu nunca fiz isso com ninguém. Pega a ficha dele e traz aqui. Oh, aí o camarada piscou para mim, né? Glória! O caminho tá ficando aberto. Aí pegou a ficha, levou para ele e deu das férias para ele. Autorizou. Naquele tempo ele podia tirar férias trabalhando, né? Aí foi o dinheiro, irmão, Jesus de Nazaré. Comprei o terreno, depois fui construir. Você está me entendendo, irmão? Isso, o que é isso? É Deus no negócio, é Deus abrindo porta. Não é? Quer dizer, então você e eu precisamos confiar em um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Aí se eu ficasse com aquele negócio, rapaz, não vai dar medo, não. Vamos lá falar, mas eu nem vou falar, porque eu já sei, não, mas Deus é tão maravilhoso. Ô irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele dá força. Vamos lá, vai. Aí eu fiquei recuado, né? Deixei esse camarada lá na frente. Aí, tá entendendo, irmão? Então Deus faz isso. Deus faz isso. Deus, Ele cura, Ele liberta, resolve problemas, transforma. Tem pessoas que querem te matar, querem te destruir, mas a Bíblia diz: alguém só vai mexer com você se Deus permitir. Demais a palavra de Deus: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Oh, glória! Então você tem de confiar, irmão. Saia na rua com o peito aberto, com alegria. Alguém para mexer com você vai ter que pensar duas vezes, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Glória a Deus. Então eu e você precisamos confiar nesse Deus, irmão. Não, alguém falou que ia me destruir, irmão. O que é isso, irmão? Eu quero ir. Vai dormir em paz, irmão. Vai comer em paz as suas 3 refeições. Se tiver mais uma meridinha, pega, irmão. Deus é contigo. Eu não estou nem dormindo à noite, irmão. A Bíblia diz que o sono do servo de Deus, aleluia, irmão, é para ser abençoado, irmão. Eu dormi, estou tendo lá umas tribulações, irmão. Repreende isso aí, irmão. Você não pode ter pesadelo, não, irmão. Repreende em nome de Jesus, irmão. Irmão, você tem que saber que você é um vaso escolhido. Você tem que saber que Deus, Jesus te comprou com o seu sangue. Você precisa entender que você é patrimônio do Senhor. Você é alguém que Deus separou você. Você não é 1,99, irmão. Você é um vaso de qualidade, irmão. E você tem que entender isso e valorizar o seu Deus. Olha o que diz aqui o salmista: confiai, ó povo, em todo tempo. Agora aqui tem uma palavra maravilhosa. Olha o que diz aqui no verso 9. O verso 8: confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o quê? O vosso coração. Sabe o que é isso, irmão? É você chegar a Deus sem reserva. Segundo ponto, transparente. Terceiro ponto, fazer uma confissão fiel. Se você está contendo temores, fala com Deus. Se está tendo dificuldade em perdoar, fala com Deus. Se está dificuldade em servir a Deus, fala com Ele, seja transparente. Existem 2 tipos de pecados que Deus não perdoa. O primeiro,
blasfêmia contra o Espírito Santo. E o segundo, se eu e você não perdoar, está na Bíblia. Amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz: se você não perdoar os homens nas suas ofensas, como é que diz o texto? Deus também não te perdoará. Então, irmão, quando eu tiver uma situação com alguém e eu perceber que meu coração está endurecido, eu não posso ter sossego na minha vida enquanto eu não liberar perdão. Aí tem pessoas que ficam segurando. Não, ela que errou, ela tem que ela tem que ler na minha mão. Vigia, ô glória! Libera o perdão, irmão. Foi o que a Bíblia diz. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Então, irmão, seja inteligente, irmão. Não fica segurando essa peteca, não, essa mágoa. Peça a Deus para liberar perdão, para que você libere o perdão, para que você tenha vida, tenha uma vida sossegada, tenha paz quando for orar, tenha paz quando for pregar, tenha paz quando for cantar, tenha paz entre os irmãos, tenha comunhão com Deus, comunhão vertical, comunhão horizontal, comunhão com os irmãos, tenha paz com todos. Aleluia! Quando isso acontecer, você vai perceber que servir a Cristo é uma bênção. E a Bíblia diz, é uma coisa interessante, né? Que Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que cura. 2 versículos final, verso 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. E o verso 12, a bênção está ali, ó, bênção maravilhosa. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuirá segundo a sua obra. Olha aqui como o salmista diz: uma coisa Deus falou e eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Segundo ponto, nós não temos nada. Tudo que eu e você temos é como se fosse um empréstimo de Deus. Olha o que diz a Bíblia: porque tudo é dele, por ele e para ele. Logo, a vida que você tem é ele que controla. Você vai no cemitério, você vê caixão de todo tamanho, né? Um dia desse até foi da minha igreja que eu dirigia. Morreu a mãe e a criança que morreu de parto. Aí, na casa lá onde teve o velório, colocaram o caixão da mãe e o caixãozinho da neném encostado, caixão branco. E foi muito comovente, muito comovente. Então eu digo para você, irmão, cuide da sua integração com Deus. Segundo, tenha comunhão com Deus. Terceiro, parece um paradoxo que eu vou falar aqui. Nunca duvide de Deus. Você pode duvidar de você mesmo, mas de Deus não. O salmista diz aqui: uma coisa eu vou dizer para vocês, o poder pertence a Deus. E ali está a palavra: a ti, Senhor, pertence a misericórdia. Então, no seu dia a dia, clame a Deus pela sua misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos.
eu estou um tanto decepcionado com o ser humano. Eu vejo, tem as coisas, irmão, que deixam a gente aborrecido. Vejamos agora. Tanta criança na rua, desamparada. Agora criaram um boneco, vocês já viram? Você viu isso aí? Irmão, não é coisa do capeta mesmo? Então, ô meu irmão, olha o que diz a Bíblia: que o ladrão se vem matar, roubar e destruir. E as pessoas investem, irmão. Quer levar, não tem noção. Meu bebê está doente. Meu Deus do céu. Está doente, irmão. Está doente mentalmente. O que diz a Bíblia para encerrar, pastor? A Bíblia diz assim, ó: o Deus deste século cegou a mente dos homens. E as pessoas que estão envolvidas com esse bebê aí, gente, há muitos anos atrás, não sei se você lembra disso, surgiu um tal de um bebê de proveta. Você já ouviu falar isso? É o capeta, irmão, agindo. Agora surgiu esse outro bebê aí, que as pessoas dão alimento e colocam na cama, irmão. Coloca na cama, meu anjinho. E a pessoa, gente. E o pior, gente, que não é pessoas idôlatras, não, gente. São pessoas que têm real, mas não sabem onde empregar. Aí emprega numa fantasia. Carência de Deus, irmão. Sabe o que é isso, irmão? É os últimos tempos. Jesus está voltando e nós temos que vigiar e orar e se preparar para estar com o Senhor. Deus te abençoe a todos. Glória a Deus, que Deus continue abençoando o pastor Ó. Deus dê muita saúde para o pastor e mantenha essa mente firme, conserve, né? Porque é muito bom ouvir assim o pastor Ó. Graças a Deus que ainda tem homens e mulheres de Deus. Muito obrigado, pastor. E Deus continue abençoando o pastor. Palavra abençoada. Vamos confiar no Senhor em todo o tempo.